antes de passar para te responder essa pergunta, eu queria só te dar mais um insight Uhum, sobre o assunto dessa situação da network que nós estávamos a falar aqui antes. É, quando a gente fala sobre essa valência entre pares, entre colegas, uhum. é muito importante que a faculdade seja de fato o momento de tu aprenderes algumas coisas. Entre elas, tu aprenderes a te posicionar de forma que a tua proficiência, a tua qualidade não seja agressiva para o teu colega. Que você se posicione numa condição de ajuda, Sim. de proporcionar ajuda. E essa é uma grande sacada para fazer exatamente o que você acabou de me perguntar. Por quê? Quando você ajuda alguém, alguém se sente obrigado a te ajudar. É instintivo. Esse software já está na nossa cabeça instintivamente. Por isso é que nós, quando alguém nos faz alguma coisa, nós dizemos obrigado. Uhum. Essa é um princípio que é o princípio da reciprocidade. Se você faz alguma coisa para ajudar alguém, essa pessoa se sente obrigada a te devolver essa mesma atitude. Se você faz alguma coisa de forma a impactar o outro, mas que isso, de certa forma, possa agredir ou que possa interferir com a capacidade do outro, provavelmente o que você vai encontrar é resistência. Uhum. Então, quando a gente começa a trabalhar, esse trabalho que nós fazemos deve ser não só de perceber a sua dinâmica intrínseca, como a tua dinâmica extrínseca. Você Sim. perceber que à sua volta há uma dinâmica importante. E esse exercício também pode ser feito na faculdade. Esse exercício também é importante na faculdade. Quando você, por exemplo, começa a falar com todas as pessoas de uma forma respeitosa, de uma forma cativante, porque você, na realidade, está treinando as suas competências sociais. Porque para ser um bom dentista, é preciso ter competências sociais, é preciso ter capacidade de comunicação. E para conversar com outras especialidades, você vai ter que desenvolver essas capacidades de diálogo no mais alto nível. E de Uhum. um diálogo que não seja nunca impositivo, mas que tenha o poder da autoridade. Então, muitas vezes, na própria cantina da escola, eu conversava com o cantineiro e às vezes conversava com ele sobre assuntos que eu percebia que algumas pessoas à minha volta estavam ouvindo. E conversava com ele no sentido de explicar a ele um pouco daquilo que eram as dúvidas que ele me colocava sobre determinadas situações. Ele tinha um problema qualquer e eu explicava aquilo, traduzindo para o cantineiro da escola, o senhor Manel. O senhor Manel e a dona Eni eram parte da prata da casa. Havia uma relação assim incrível do senhor Manel e da dona Eni com todos os alunos da faculdade. Era muito incrível isso. E eu aproveitava exatamente para explicar ao seu Manel algumas coisas, sabendo que algumas pessoas que estavam em volta estavam ouvindo a forma de traduzir aquilo ali. E de repente, Camila, numa situação qualquer, você acaba por falar determinadas coisas que faz um clique na cabeça de alguém. E alguma dúvida que ficou de uma explicação de um professor ou qualquer coisa, de repente você desbloqueia aquele raciocínio para a pessoa que estava ouvindo. Sim. E essa pessoa começa a te ver de uma forma diferente. É que a autoridade também não está relacionada com você sair falando palavras técnicas e falar coisa difícil, né? Você conversar de igual para igual gera muito mais autoridade porque a pessoa te entende, né? Eu acho Exatamente. Exatamente. E aí o que aconteceu é que nessa altura, quando nós fazíamos esse tipo de conversa, nós estávamos a desenvolver ali alguns elementos de base para mim, que era o meu network. Isso vale para depois quando você vai trabalhar com outras áreas. Porque quando você vai trabalhar com outras áreas, aquilo que você fala e a tua linguagem da tua área profissional não é a linguagem do outro, da outra área. E muitas vezes, independentemente de você lidar com técnicos, com médicos, com terapeutas,
seja com quem for, muitas vezes, para eles, a sua linguagem é hermética, ela é muito fechada, ela é muito encerrada. Sim. E aí, se você não souber traduzir para as pessoas, você perde comunicação. Como é que eu comecei a perceber o entorno e toda essa dinâmica à volta das outras profissões? Primeiro, pelo princípio que eu já te falei lá atrás, que foi, eu percebi que dentro da área que eu queria seguir, todo aquele conhecimento que o curso iria me proporcionar não ia ser suficiente. Então, eu comecei, desde logo, a me preocupar em agregar conhecimento. E aí é muito importante a gente perceber o seguinte, aquela escalada que eu te falei, de que às vezes o primeiro ano pode parecer um pouco pesado, chato, maçador, como eu tinha um objetivo, como eu tinha um local onde eu queria chegar, um Eldorado na minha frente, que era aquele cirurgião lá da frente, excelente, reconhecido, com autoridade, eu tinha que pensar assim, eu posso me apaixonar por esse caminho, por esse ideal, por esse objetivo, mas se eu não me apaixonar por todos os passos que eu tenho que traçar até chegar lá, eu não vou chegar lá.